Boas-vindas para Patrícia Adorno, todo mundo sabe que está nos acompanhando, mas ela também, ela é parte da equipe e hoje iremos ver algo muito importante, o tema. Eu vou deixar tudo para ela se apresentar, organizar tudo certinho e também vocês interagirem, né, com sua apresentação. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Oi, boa noite, meninas, boa noite. Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre uma questão que é muito importante. A gente já vem hoje nessa trilha por uma caminhada, conhecendo um pouquinho das coisas, mas agora a gente vai ver realmente como é que a gente participa efetivamente na construção de políticas públicas. Então, Joyce, pode passar para a seguinte? Para começar, eu quero me apresentar rapidinho. Eu sou mulher, migrante, sou cisgênero, sou paraguaia, eu sou 40 a mais, eu estou casada, sou liderança migrante também, sou mais de pet, infelizmente. Não posso ser mãe biológica, mas eu tenho muitos filhos, que eu sempre falo. Meus filhos são todas aquelas pessoas com quem eu tenho a possibilidade de ajudar, de interagir. Então, eu também sou chefe de cozinha, sou professora de balé, sou advogada, doutora em Direito Público e muitas outras coisas, mas eu acho que o mais importante aqui é que eu sou migrante. Hoje a gente está nessa pauta, hoje a gente tem que falar desde aquela perspectiva de pessoas migrantes. Hoje, igual que vocês, independentemente da minha nacionalidade, da minha religião, das minhas crenças, o que nos une, o que faz todo mundo estar na mesma página, é que somos migrantes. E quem não é migrante está na pauta migratória, está conosco nessa caminhada. Então, podemos ir para a seguinte? Agora, vou fazer rapidinho, vou falar de o que a gente vai abordar hoje. A gente vai falar de políticas públicas, qual que é a dinâmica, como é que a gente vai de um problema para uma pauta, qual que é o ciclo que tem aquela política pública para que realmente se combine e termine sendo uma política pública. Vamos falar da importância dos dados, o que é a advocacy e o lobby, o mapeamento de atores e qual que são aquelas pautas transversais. É isso que é, assim, no geral, a gente vai abordar tudo isso. Vamos passar para a seguinte. Então, para começar, eu quero deixar aqui no chat um linkzinho para vocês responderem. Que são políticas públicas? Se alguém tem ideia, mas eu quero que vocês digitem, entrem no chat e digitem a sua resposta. Uma palavra. Quando eu falo para vocês, política pública, o que vem na cabeça de vocês? Sociedade. Sociedade. Pode digitar, por favor. Está aqui o linkzinho. No link, vocês entram, vou botar também no grupo. Cadê o linkzinho para botar no grupo? Ai, não tenho o WhatsApp web aberto. Eu posso compartilhar. Você pode compartilhar? Ou a gente pode fazer ao contrário, Mari. Aí vi que tem pessoal que falou de participação. Que mais? Falarangi. Leis, estratégias. Deixa eu ver. Aqui, se eu apresento, vocês não veem, estão vendo somente a da Joyce, né? Quer que eu pare? Mas o pessoal está escrevendo aqui no chat, então não vai formar a nuvem, como tinha que formar. Então, a gente pode deixar aí. Eu vou começar a ler, quem querer abrir o microfone pode abrir. Então, a gente tem participação, tem implementação, objetivo, o que mais? Temos aqui leis, estratégias, conjuntos de planos.
ações, programas e diretrizes formulados pelo governo para atender às demandas da sociedade e garantir direitos como saúde, educação, segurança, isso. O que mais tem aqui? Aí somente aparece participação, que foi uma que foi escrita. Não dá para mudar, Joyce, porque é como uma pessoa escreveu no chat, no linkzinho. Leis, ações, estratégias, procedimentos, a lei, isso. Então, para avançar um pouquinho, eu vejo que vocês têm algumas ideias referente a que é uma política pública. Então, a gente está falando aquela perspectiva já mais concreta, mas eu acho que aquela definição mais próxima é aquele conjunto. É quando o Estado tem detectado algumas situações, por exemplo, algumas necessidades, alguns problemas, e procura soluções. Como é que vai fazer aquela solução? Como que vai chegar àquela solução? Através daquelas palavras que vocês votaram aqui. Através de leis, de estratégias, de planos, de ações. Então, a gente está naquela caminhada, que a gente já tem mais ou menos uma ideia de que é política pública. Então, podemos passar para a seguinte, Joyce? Então, vendo isso, eu quero perguntar para vocês, se algumas de vocês conhecem, ou pode me dar alguns exemplos de política pública? A gente pode passar para a seguinte, mas eu não vou botar o link, vou fazer sem o link, Joy. Então, qual que seria um exemplo de política pública, se eu pergunto para vocês, considerando o que vocês me falaram? Que a gente falou que é como é que o Estado está resolvendo alguma situação, algum problema que tem a cidadania, como é que, então, a gente tem, para dar o exemplo, qual seria um exemplo? Violência contra a mulher. Então, a gente tem uma política de combate à violência contra a mulher. Essa é uma. Mas qual que é uma política que no dia a dia impacta na vida de vocês? Por exemplo, política de inclusão, sim, porque a gente tem as cotas. Outra. Direitos das crianças. Segurança pública também. Política de segurança pública, combate à violência a criança e adolescentes, perfeito. O que mais? Criança. Uhum. Direito das crianças. Criança. Cuidado. Cuidado. Saúde, educação. Aí você falou, Karen, isso é uma que eu adoro, sabe? O SUS. O SUS é uma política pública de saúde. Tem um problema de saúde e a solução que o Estado achou foi o SUS. O SUS é uma política pública de caráter universal, que ela fala que tem que ter atendimento para todas as pessoas que precisem de atenção médica de caráter gratuito, independentemente se elas são migrantes, são turistas ou não. Boa, Gladys está falando também aqui, habitação, Minha Casa, Minha Vida, o CRAS, isso, Ana Maria também falou. Temos aqui, eu não alcancei a ler, mas tem alguém que falou dos direitos migratórios. Tá perfeito, a gente fala da Política Nacional de Migração, perfeito. Então, a gente tem Bolsa Família também, é o exemplo. Direito de acolhimento de imigrantes. Essa entra dentro da política migratória. Isso, que é imprimir uma planilha e chegar os dados com o nome, sobrenome, que não tem trabalho, nada.
y el gobierno acolhe como no es, como é que seria? Residencial no Brasil. Não seria de outro que tem que ficar dentro do Brasil e não sair. Já. Então, a gente dentro, por exemplo, da política migratória, a gente tem a política do refúgio, que é outro capítulo, que dentro da migração a gente tem também o status que é de refugiado, que tem as suas características. Isso. Podemos passar para a seguinte? Então, quando falamos de políticas públicas, a gente está falando que o Estado detecta ou tem conhecimento de algumas situações, é um problema, e a partir daí ele traz ações, diretrizes, planos, programas, projetos, procurando a solução. Então, vamos pensar. É uma violação de um direito em específico que afeta a população migrante. Agora, cada um vai se botar no nosso lugar de migrante, qualquer alguma situação de violação de direito. Vou dar o exemplo, pode ser acesso à saúde, barreira do idioma, xenofobia. E agora, se vocês têm a possibilidade, por um dia, de ter a caneta e fazer uma política pública, qual que seria? Para resolver aquele problema. Então, quero 3 pessoas que me deem um exemplo de qual que é o problema. A língua. Peraí. Vou falar tudo primeiro. O problema e qual que seria a solução. Então, eu quero. Tá bom. Primeiro. Então, seria a língua. Eu tenho 2 que me falaram da língua. Beleza. A discriminação. O acesso à saúde. A língua, e como seria resolvida? Por meio dos cursos, medidas como ONU, que são cursos gratuitos para aprender a língua portuguesa. Mas vamos fazer a reformulação disso. Tá bem, a gente tem o problema que é a barreira da língua. Problema bem detectado. Agora, se eu estou na posição de trazer uma solução, qual que vai ser a minha solução? Se eu tenho a caneta para fazer a solução. Então, através do MEC, facilitar o acesso de pessoas migrantes a cursos de português de maneira gratuita, garantizando a acessibilidade para aquelas pessoas que tiverem algum tipo de deficiência, por exemplo, de aprendizagem, ou, por exemplo, de Libras. É isso, tá? Esse foi o exemplo. Ana Maria, você levantou a mão. Fala para mim. Não, eu queria falar sobre o acesso à saúde, que eu acho que, para mim, como migrante, é um dos problemas primários quando você chega aqui, nesse caso aqui no Brasil. Porque, além da barreira do idioma, temos que o pessoal que trabalha nas UBSs, eles também têm a barreira do idioma, e eles, para mim, através do MEC, como você falou, para eles, cursos da língua, nesse caso, no caso que foi mais, para mim, mais perto, o caso de Roraima, onde tem tanto venezuelano que fala espanhol. Então, o primeiro para eles seria isso, e o outro é como você vai tratar esse imigrante, porque você, sendo funcionário público, não pode ter xenofobia com eles, não pode deixar de atender eles porque não são brasileiros, não pode, porque você não entende eles, deixar de atender, entendeu? Então acho que... vamos reformular. Então, se a gente tem que fazer um planejamento aquela situação, acesso à saúde para pessoas que ainda não dominam o idioma,
Beleza? Esse é o nosso problema. Como é o que tem hoje a caneta para fazer o desenho da política pública? Na atualidade, agora, não é problema aqui no Brasil. Porque Mas tem uma vai questão, por Rebeca. o documento venezuelano, você pode ir passar no médico. Mas a gente não está falando do acesso. A gente está falando de questões que vão além do acesso. Por exemplo, a gente sabe que entre nós, não somente o idioma, porque a gente tem costumes diferentes. Então, a gente poderia falar de uma política de... Meninas, a gente tem que pensar em um a mais, porque tudo isso é uma construção. Quando a gente fala somente de tradução, a gente pode esquecer de outras questões culturais. Eu vou botar o exemplo bem pontual de pessoal que é de Médio Oriente. As iranianas, as iraquianas e outras, as muçulmanas, por exemplo, o tipo de atendimento médico é diferente. Elas precisam ser compreendidas desde a sua cultura. Então, a gente poderia falar, dentro daquela possibilidade de uma proposta de política, a capacitação de mediadores culturais em pontos de alta demanda de migrantes. Então, vamos pensar, vamos sair da caixa, vamos a pensar em um pouco mais, que não é somente a nossa barreira do idioma, que a gente tem também questões culturais. E como que a gente pode propor uma solução? Então, é isso. Agora, vamos passar à seguinte fase. Então, já passamos do problema a uma pauta, a uma solução. Pode passar, Joyce? Eu queria falar alguma coisa. Boa tarde, boa noite já. Eu sou Neide. Eu não estou conseguindo ver. Quem que está falando? É a Neides. Neides, fala para mim. Sim, eu queria só fazer uma coisa, como vocês estamos falando dos problemas. Tá, isso que vocês falaram está tudo certo, é verdade. Não temos que pensar só como venezuelanos, porque não temos que pensar só como venezuelanos, porque tem outros imigrantes aqui. Sim, e tem que abarcar tudo isso. O problema da saúde está muito certo. Talvez nos estados seja menos complicado que outros. E sim, nós como nossa língua espanhola é complicada para os brasileiros, assim como o português é para nós. Imagina essas outras mulheres, sabe, como que estavam falando, Síria, outros. A parte do idioma é uma cultura bastante forte. Tá? Então, eu queria falar assim, de outro problema seria a inclusão de nós no campo de trabalho, que tem que ver com dentro das políticas, ou seja, vamos supor, tem muita pessoal capacitado e qualificado, lá está, com conhecimentos, tanto em leis, advogados, tantas outras profissões que elas poderiam ajudar, um exemplo, como um CRAS, como um CAN, coisa assim. Só que, imagina, a gente tem que ser, eles falam que a gente primeiro tem que ser nacionalizado, depois de ser nacionalizado tem que passar pelo concurso público e tudo isso. Então, tu imagina, por exemplo, eu tenho 46 anos e tenho poucos anos aqui no Brasil. Daqui que eu completasse 15 anos, depois ir para um concurso público. Quando vai ver, eu tenho como uns 70 anos por aí, mais ou menos. Então, quem vai me querer empregar assim com 70 anos? Pode que sim, mas minhas forças não vão ser as mesmas. Minhas forças não vão ser as mesmas. Acontece aqui uma dinâmica que não acontece somente no Brasil. É uma questão muito mais abrangente, que é de políticas públicas dos estados. Em todos os estados tem, estou falando, tanto Paraguai, Venezuela, todos os países têm as suas políticas. Então, o que quer falar isso? Que, por exemplo, as políticas de inclusão socioeconômica, hoje,
nós temos a política migratória, que tem todo um eixo que trabalha sobre isso, que agora vai ter que ter o plano de aplicação. Então, agora eu quero deixar só um minutinho essas últimas falas, Gladys e quem mais estiver na lista, para poder avançar e depois retomar nos últimos minutos esse nosso papo, que é interessante. Eu compreendo que esse ciclo que a gente tem de políticas públicas, a gente tem que conhecer, porque é um ciclo que parece que não acaba, mas realmente é assim. A gente estava no início na identificação do problema público. A gente falou aqui, por exemplo, saúde, acesso ao trabalho, barreira do idioma e outros. E aí, como é que a gente faz para trazer, puxar aquele problema e votar na agenda pública? A gente não vai fazer uma manifestação, a gente tem que movimentar, se posicionar para que aquela situação, aquele problema, seja incluído na agenda pública, e dentro da agenda pública, se ele está alinhado com a agenda do governo, é que começa a roda a girar. Então, vou dar um exemplo. Quando a gente fala da migração, vocês sabem, a gente tinha um estatuto do estrangeiro, que em 2017 ele virou e se transformou numa lei do migrante, de migração. Então, aí aconteceu uma situação, depois o Brasil recebeu uma grande quantidade de imigrantes, e essa quantidade de imigrantes, alta demanda que teve o Brasil, fez que seja inserido dentro da agenda a pauta migratória, porque estava acontecendo uma situação que gerava uma necessidade que fez que o governo bote dentro da sua pauta a pauta migratória. E aí é quando a gente começa a pensar nas soluções, nas alternativas, entra o período de decisão. Da decisão, a gente fala do planejamento, como é que aquilo que eu já tenho planejado fazer, como é que eu faço, como é que eu executo, acontece a implementação. Essa implementação tem que ser monitorada, a gente tem que saber se ela deu certo, não deu certo, como é que está indo, se a gente tem que fazer ajustes, melhorar ou não. Faça aquela avaliação. Se a situação problemática ou a situação que gerou a criação daquela política desaparece, então a política simplesmente vai sumindo. Agora, se ela vai mutando, e vou dar um exemplo. A gente tem agora o 4º plano de combate ao trabalho escravo. Por que a gente fala do 4º plano? Porque já teve um primeiro, a problemática continua, o tipo de ações que hoje levam ao trabalho escravo já foram modificadas. Dentro daquela avaliação, a gente viu que tem questões de ajustes, questões que melhorar, algumas que já ficaram no caminho e outras que precisam ainda ser melhoradas. Então, esse mapa, esse ciclo de políticas públicas, assim como alguém falou, é interminável. Vai um, começa de novo. Tem outro problema, vai de novo. Solucionou? Esse aqui já fica fora do ciclo, entra outro. Então, podemos passar para o seguinte? Ajustes de acordo com a avaliação. Perfeito. Agora eu pergunto para vocês. É possível participar socialmente sendo uma pessoa migrante? Quando eu falo de participação social, não estou falando de nossos grupos de redes sociais, estou falando participação ativa dentro do que é a política pública. É possível? Quem fala que sim, me bota uma mãozinha para cima, um dedinho para cima.
Eu vejo 2 pessoas que falam que sim, somente 2. A Joana Coraçãozinho, isso. Joyce também. Então, o que eu vou falar para vocês? Antes da lei de imigração, o migrante não podia ter nenhum tipo de inserência, nada dentro do que era a vida política. Com a lei de imigração, é garantida a participação nos espaços de decisão, espaços de políticas públicas, mas ainda não está garantido o direito político, o direito a voto. Então, tem aí já um avanço, mas tem outras questões por trás. Então, quando a gente fala, qual que é a justificativa hoje, quando a gente fala a nível de lei, temos que garantem a participação social do migrante, a lei de imigração, a lei de iniciativa popular e a lei de acesso à informação. Então, é bem importante vocês saberem essas 3 leis, que são aquelas que vão regir a nossa participação dentro do que é a construção de políticas públicas. Podemos passar para a seguinte? Então, vou botar um exemplo. A gente vai falar especificamente de uma problemática: migração, refúgio e apatridia, que é o que está com a gente. A formação da venda, alguém lembra qual que foi o ponto que eu falei que poderia ser um ponto de inserência que fez que ela esteja na agenda agora? Alguém lembra? Eu falei há uns minutinhos atrás. Gente. Do voto, que ainda não se conseguiu? O direito ao voto? Não, foi aquela situação que gerou aquela... Aí entrei retraçada a falar nem... aquela situação que fez votar na agenda pública a questão, a pauta migratória do refúgio e a apatridia. Teve uma situação que foi a nível mundial, que teve muito aconteceu, e foi isso que votou a pauta migratória. Luiz, que já tem a mão levantada, o Gladys, que já tem a mão levantada, aproveitando o gancho. Nenhuma de vocês tem ideia? Não tenho ideia, esqueci. Não. A migração. Lembrem que tanto Haiti, tanto como Venezuela, tiveram uma migração massiva. Então, isso também que votou a pauta migratória. É isso que trouxe a pauta migratória na mesa. Então, o que Sim, porque o Haiti teve três... O Haiti teve problemas também humanitários. Aqui no Brasil, três entradas. Não lembro o nome técnico que dão, mas foi uma primeira vez que chegaram um monte. Uma quantidade massiva de pessoas fugindo do refúgio. E na Venezuela que ainda é constante. Então, é isso que fez botar o problema na agenda. Depois a gente teve a formulação, qual que vai ser a solução, como que vai ser a política, e nesse processo de tomada de decisão, a gente teve, o ano passado, a segunda Comigrar, que foi feita 10 anos depois da primeira Comigrar. A Comigrar é a Conferência Nacional para Migração, Refúgio, Apatridia. Foi uma conferência nacional que teve as suas instâncias municipais, estaduais, até chegar a nacional, onde todos os migrantes, pessoal que estava vinculado à pauta, levou as vozes dos problemas, das dores da migração. Então, é aí que a gente entrou naquele processo de tomada de decisão. Na Comigrar saiu um documento que era de caráter consultivo, foi participativo. E qual que foi a tomada de decisão? Quase um ano depois, agora, o 8 de outubro, saiu o decreto da Política Nacional Migratória, que vai
finalmente a ter a execução, que vai ter a criação de um plano para ela ser realmente aplicável. Então, esse foi o 7 de outubro, obrigada. Esse o caminho que estava seguindo a pauta migratória, a política migratória. Então, se eu pergunto para vocês, em que fase hoje se encontra... Ana Maria, você está nota 10, porque antes que eu pergunte, você já está respondendo, você está lendo meus pensamentos. E vai perguntar, em que fase que agora está? Então, está na questão da implementação. A gente tem que correr por trás dessa implementação e ficar de olho no monitoramento e na avaliação. Então, aí que estamos naquele ciclo que a gente viu no início. Vamos passar para o seguinte? Isso. Então, agora, vamos falar da função dos dados na construção de políticas públicas. Nós temos já a formação da agenda. E essa formação de agenda tem que ter um suporte sólido. Porque quando a gente faz construção de políticas públicas, a gente não faz uma construção desde o sentimento, não uma questão emocional, que eu falo. Ai, não, é importante que os migrantes participem, é importante inserir as pessoas desde o emocional. Não tem a mesma força de quando nós falamos de dados. O 45% das mulheres, hoje, dentro do que é o fenômeno da migração, 45% é mulher. Então, cresceu, temos outras necessidades. É importante inserir a pauta também de transversalidade de gênero, mas eu estou falando com dados. Eu não estou falando somente desde meu sentimento como mulher, desde somente as minhas dores, as minhas necessidades. Por isso, tanto desde a formação da agenda hasta o monitoramento e avaliação, é importante o manejo de dados. Tanto quando um vai falar com uma autoridade, com uma pessoa que tem incidência, a gente tem que falar os dados, para que a fala tenha força. E eu deixei por aí, também entre os materiais, o link da OVMigra. OVMigra é uma plataforma onde vocês terão acesso aos dados referente à migração e refúgio, tanto no que é trabalho e renda, tanto no que é o fenômeno migratório, porque, assim, é muito importante ter esses dados, porque vai ser aquele de formação da agenda é o dado de entrada. E para saber como é que foi evoluindo aquela política pública que foi implementada através do monitoramento e da avaliação, são os números os que irão a falar. Mas não querem falar que a gente é um número, sino que é o sustento técnico da formação das políticas públicas. Podemos passar para a seguinte? Então, agora, eu pergunto para vocês, algumas de vocês sabem qual que é a diferença entre advocacy e o lobby? Tem alguém que sabe? Meninas, alguma de vocês podem botar a assistência no WhatsApp? Porque hoje eu estou quase cega aqui. Mas deixa. Obrigada. Então, quem que sabe o que é o lobby? Eu acho que é muito mais fácil, o lobby, porque lobby é a mesma coisa em espanhol também. A ver, deixa eu ver. O lobby defende interesse de um grupo, né? Ele é mais direto com os políticos, né? É conversa direta com os políticos, né? O lobby. O lobby. E advocacy?
O advocacy, eu acredito que seja mais para as políticas públicas em geral, no geral, que vai mais de questão de governo, de governança, em nível territorial. Acredito eu que seja isso. Alguém tem outra ideia? Empresas amplas. Advocacy É um termo legal, um termo legal. Espera aí, pode levantar a mão, senão eu não sei quem que está me falando. Tá bom, eu estou falando primeiro. Eu acho que Luz. é Luz Maria que está aí. Luz, Aguarda, mulher. calma, mulherada. Luz. A advocacy, eu acho que é um processo, né, de influência, de decisões promovida por mudanças sociais e políticas e econômicas, né? Para mim, isso é que é advocacy. E o lobby? O que é para você? Não, o lobby para mim envolve a comunicação direta com legisladores, né? Deputados, governantes, influencers, né? Perfeito. Quem que foi a outra que ia falar? Luiz, obrigada. Eu estava tentando falar. Luiz. Luiz, Sim. depois. Agora, quem mais? Eu tinha alguém que falou ao mesmo tempo que você falou. Aí, acho que lobby, pesquisando também um pouquinho, não? É como a fala de legisladores, de autoridades, sabe? Um lobby, nós falamos, você fala que é uma palavra que em espanhol é igual, lobby é como uma entrada, sabe? Como uma entrada, como um início de alguma coisa. E na parte de advocacy, né? Para mim que é como que um conjunto de estratégias políticas e públicas que tem que ver com decisões governamentais. De fato, com relação à opinião pública. Não sei, é uma ideia que aí eu estou pensando que poderia ser, né? Bom, eu procurei a minha amiga aí. Eu estou vendo aqui antes de entrar, porque isso é safadeza. Mas antes de entrar... É rapidez para desculpa, meu português foi ruim. Rapidez. Não era dinheiro. Rapidez. É pensar rápido para pegar a informação correta. Então, vou ler aqui o que falou o Venebrais, depois eu entro, falou Luciano. Advocacy para migrantes refere ao ato de defender e promover os direitos deles por meio de pressão e da mobilização por políticas públicas, leis e serviços que garantam sua proteção e bem-estar. Está muito bom construída essa resposta. Deve ter sido aí também. Não sei, mas todos os recursos são válidos e são bem-vindos, porque é isso. A gente tem que ter aquela agilidade, eu adoro a palavra em espanhol, eu acho que é a mesma também em português, a perspicácia de achar uma resposta na hora para poder dar uma solução. Então, Luiz, segura aí um minutinho, que então eu quero falar. Advocacy é assim, exercer a defesa de uma promoção de uma causa. Então, cada vez, por exemplo, eu, Patrícia, exerço advocacy referente a 3 pautas principais. A minha primeira pauta é o combate ao trabalho escravo. A minha segunda pauta é a pauta feminina de gênero. E a terceira é a inclusão socioeconômica de pessoas migrantes. Então, são as 3 pautas nas que eu trabalho como advocacy. Por quê? Eu faço a defesa e promoção dessa causa, eu faço sensibilização, uma sensibilização pública, porque em todos os espaços que eu posso, eu falo disso. Por exemplo, na mídia, eu estou sempre que há mobilização social dentro daquela pauta. Então, é isso, advocacy é isso. É fazer um tipo de pressão social
tá? Tá certo, por exemplo, porque você está criando um conjunto de ações estratégicas para conseguir influenciar as políticas públicas, certo? Para que eles possam tomar decisões em função do que você está fazendo. Vai ser assim, volto a falar, não é desse o sentimento, é com um discurso sólido, que tem coerência, não desse somente a emocionalidade. É isso que é bem importante também. Porque então, se eu, como advocacy, estou votando eu posso... Quem que está falando? Eu acho que é a Rebeca. A advocacy tem que estar baseada nos dados, não é? Oxe, a advocacy tem que estar baseada nos dados. Sim, boa. Patrícia, sabe o que acontece? A gente, por primeira vez, também tive a oportunidade, né, a honra, de participar em Comigrar, com muitas das mulheres que estão agora aqui fazendo o curso. Sim. E a verdade, nossa experiência é bastante ruim. Em meu caso, no particular, e bastante decepcionante. Por quê? Porque a maioria dos issues que estavam, já estavam resolvidos. E eles, ainda quando a gente pedia uma coisa, eles faziam outra. Então, é decepcionante, né? Porque aí entra a política, mas a política ruim. Porque eles estão desde... eu estou bem com os migrantes, eu vou tentar fazer mais para a modificação de lo que eu quero, realmente é o que eu quero. Hoje eu tive a oportunidade, e eu coloco isso com exemplos também, de vir porque eu tenho problemas com minha coluna, né? Desde há muito tempo atrás, mas eu estou saúde e prevenção. Eu fui um médico hoje. E na entrada, a mulher que me recebeu, ela pediu meu documento. E aí, o primeiro que ela perguntou, você é estrangeira? Você é venezuelana, perdão. Foi o que ela perguntou. O que tem a ver se eu estou em um atendimento com um médico que ela faleceu, sou venezuelana? Sabe? Então, é muita coisa que fala o governo desde a emoção e outra coisa é a realidade. Com certeza tem uma mobilização. Por aí falava uma colega dias atrás que Brasil estava feita de lutas, de transformações, justamente porque a gente estava sempre correndo atrás dos direitos, que é uma coisa que não chega já. Com certeza, nós como migrantes vamos estar aí em um olhar para que o que realmente estamos precisando se haga uma realidade. Mas, hasta agora, é uma teoria. Por exemplo, como é que um comigrar vai a tomar decisões sobre brasileiros e um mínimo de migrantes estão presentes, quando somos nós as pessoas que estamos tentando ser incluídos nas políticas públicas do Brasil. Mas, por exemplo, aí tem uma questão muito importante, que eu vou trazer o exemplo aqui do Rio de Janeiro. E eu sempre falo, entre aspas, tirando todos os efeitos que tem em Rio de Janeiro, dentro do que é o processo migratório, o que é a pauta migratória aqui, a gente, para comigrar pontualmente, teve o ganho de que os delegados do Rio de Janeiro, os 10 delegados, todos foram migrantes, 5 homens e 5 mulheres. A gente conseguiu, na luta, chegar àquele consenso. E o pessoal do poder público aceitou. Então, eu sempre coloco como exemplo, daqui não foi ninguém que era brasileiro, mas não acontece em todos com os certeza. Outra coisa, vou te falar outra coisa. Não, você está certa. Você está certa. Luz, sim, permite uma apresentação, por favor. Só para encerrar. Falou a Patrícia, fazemos todos esses comentários. Permite que tenha a apresentação. Obrigada. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar uns minutinhos para o final, porque eu acho que daqui para frente já é muito mais rápido. Então, vou fazer assim. Tá, Luiz, vou te pedir uma coisa. Eu quero vocês, todas,
poder compreender que nem sempre as políticas públicas permeiam do mesmo jeito em todos os estados e em todos os níveis. Por que que eu falo isso? Aqui é uma coisa, é uma realidade, porque eu tenho aqui umas pessoas que estão muito mais engalhadas com a pauta migratória. Então, é outra realidade em outros estados, que poderiam ter uma população migrante menor, ou uma população migrante pouco ativa, porque aqui no Rio a gente é barranqueiro, a gente entra na briga, a gente vai, procura e mais. Não estou falando que pessoal de outros estados não fazem o mesmo. Somente estou falando que a gente tem aqui autoridades, por isso que quando eu falo de mapeamento de atores, é importante saber qual que é o perfil do ator político, daquele poder público do seu estado, do seu município, da sua comunidade. Porque, dependendo disso, a gente vai saber qual que vai ser a estratégia. Se eu entro trabalhando desde o advocacy, que é eu defendendo uma pauta, fazendo a mobilização, ou eu vou com um lobby direto. Lobby é quando a ação já é direta com a pessoa que está no espaço de poder público, que tem aquela decisão, que pode ter aquele espaço de decisão, é aquele gestor político. Então, eu tenho que saber qual que é o perfil do meu ator, como é que eu vou fazer aquela interlocução com ele. Podemos passar para a seguinte? Então, a gente fala, eu estou vendo os exemplos que, por exemplo, a gente está falando aqui, antes de passar para essa aqui, no chat, cada estado, cada cidade tem a sua especificidade. Ai, gente, essa palavra é muito difícil para mim. E as suas próprias políticas, é muito certo. Neide está falando em família, as poucas que trabalham as fazem através da emoção. Então, tem também aquela questão, a Neide está falando, eu já passei por uma experiência ruim em uma reunião com isso. Claro, isso não ocorre em todos os estados, e a gente fala que temos aquelas situações que são próprias de cada ator. Então, a gente tem que se preparar para saber como falar. Então, aqui vou pedir um minutinho, que quero avançar um pouquinho mais dessa perspectiva, e depois a gente volta. Então, a gente já tem feito um mapeamento de atores, eu já sei se eu vou falar com o prefeito, se eu vou falar se eu consigo falar com a vereadora, se eu consigo falar com a secretária de Direitos Humanos, com o pessoal do CRES, com quem que eu posso falar. E a partir daí, eu tenho ferramentas formais, ferramentas informais. As formais seriam, por exemplo, a participação em uma audiência pública, são espaços onde eu posso participar, por exemplo, num conselho, e dar a minha voz, dar a minha opinião. E a gente tem as ferramentas informais. As informais seriam, por exemplo, o encaminho de uma nota, mesmo que seja uma nota técnica, fazendo a exposição de um problema, de uma situação. Pode ser um convite para participar para alguma atividade, para conhecer a localidade onde estão, por exemplo, um grupo de pessoas migrantes, para conhecer uma escola que está acolhendo crianças que são migrantes. Então, é isso. E se eu quero vocês votarem aí no chat, eu vou falar de um caso rápido. A prefeitura X quer recortar o financiamento do único curso de português para migrantes que tem a cidade. Então, o que a gente faz? Faz um advocacy ou faz o lobby? Com quem que vão falar primeiro? Pensem aí uns 5 minutinhos, rapidinho, escrevem aí no chat.
Joyce, eu quero saber se essa era a última versão. Ah, sim. Tem outra diapositiva depois, né? Outro slide? Tem sim. Tem. Porque eu adicionei... Pode passar... Ah, sim, tá bem. Eu pensei que não atualizou. Pode ir para trás, obrigada. Então, acho que Ana Maria fala que o love. A primeira pergunta, para quem que fala que é o love, Joana, Ana Maria, com quem que vocês fariam o love? E no caso, a Gladys falou com os vereadores. Então, vamos pensar sempre estrategicamente. Quando eu estou nessa posição, se é a prefeitura quem quer recortar, com quem que eu tenho que falar? Com quem que eu posso falar, caso que seja o lobby direto? Eu faço somente o lobby ou faço também o advocacy? O que vocês acham? Sociedade civil pode apoiar. Sim, tá certo. Ana Maria fala de falar diretamente com o prefeito. Mas o que acontece se o prefeito te falar não? Já é uma decisão que já está feita, fechou. Com quem que você falaria? Venebrais fala que já como advocacy, Venebrais pode falar. Já como advocacy fala de... Olá, boa noite, tudo bem? Tudo. Então, como estávamos falando, né, de advocacy lobby, o advocacy refere-se a defender. Aqui, o que acontece? A prefeitura está recortando. Então, a primeira tarefa, para mim, eu acho que seria ir a defender isso, que é porque está recortando, né? Aí entraria depois com o lobby, né, que a gente vai se juntar. Vamos, por exemplo, em uma organização, em uma associação, ir atrás, falar com os vereadores, isso ali. Mas, em primeiro lugar, acho que a entrada tendria que ser advocacy e depois se agrupar em lobby para entrar diretamente com o caso, neste caso, o recortamento ou financiamento dos cursos de português. Perfeito. E acabo de falar uma coisa. Não existe resposta correta ou incorreta, mas o caminho mais estratégico é aquele que você falou, Venebrais. Por quê? Quando eu entro com o advocacy primeiro, eu já estou botando a situação no ruído, tá? Já fica aí no barulho, já está fazendo ruído, já está fazendo som. Eu posso ir até a rádio, eu posso entrar na mídia, eu faço barulho. Então, esse barulho vai ter impacto, meu lobby vai ter impacto. Por quê? Porque eu já vou chegar com aquela situação já instalada. Por quê? Poderia ser uma situação que nem todo mundo está por dentro. Por exemplo, você que é liderança migrante e está sendo afetada diretamente, sabe daquela situação do recorte. Mas, por exemplo, eu que estou em outro bairro, que não estou ligada hoje a esse curso, eu poderia ter desconhecimento. Mas se está no advocacy e a gente está ouvindo que tem aquela situação que está acontecendo, a gente procura alianças estratégicas. Como bem você falou, outra associação de imigrantes, e a gente vai levantando voz. E depois a gente faz o pedido formal, que poderia ser o apoio, por exemplo, como falou a Gladys, da Câmara de Vereadores, para chegar com isso até o prefeito. Ou poderia ser uma audiência com o prefeito, levantando com números qual que é o impacto que iria até o recorte desse curso. Por exemplo, X quantidade de pessoas migrantes não terão possibilidade de acesso a... Vou falar uma coisa, por exemplo, a reválida do título, ou não terão acesso, ou seus acessos ao trabalho estarão limitados por causa da barreira do idioma. Então, são aquelas questões. E falar do impacto da força de trabalho da população migrante hoje. Então, vá por aí. A gente tem que fazer aquela construção do diálogo.
Podemos passar para a seguinte? Então, quando a gente fala de política, a gente fala muito já de política pública, política pública, política pública. Então, a gente tem também, e eu quero saber se vocês podem levantar o pulgarzinho, se vocês conheciam que temos a Política Nacional de Participação Social. Quem conhecia pode levantar o pulgarzinho? Até agora eu vi duas pessoas. Essa Política Nacional de Participação Social é aquela que regulamenta, que estabelece quais que são os mecanismos de participação nas políticas públicas das pessoas e também do Estado. E essa política pública, sim, essa apresentação eu vou compartilhar com vocês também. E também, no linkzinho que está na descrição do grupo, vocês têm os materiais de apoio, de leitura, tem também essa Política Nacional de Participação Social, tem uma cartilha, tem a cartilha de participação social do migrante, tem aí uns documentos interessantes. Eu deixo aí também para vocês. Então, essa Política Nacional de Participação Social tem um sistema de participação social que integra todas as instâncias de participação de um modo flexível. Não quero falar que isso é mais importante que aquela, sino que são complementares. E a gente tem as conferências nacionais, por exemplo, a gente teve a Comigrar, que foi uma conferência nacional, que teve as suas etapas. Se alguém daqui participou em alguma das conferências, porque esse ano a gente teve três, que eu lembro que foram 3 conferências, a gente teve a Conferência de Assistência Social, a gente teve a Conferência de Direitos de Mulheres e a gente teve a Conferência de Direitos Humanos. Essas são as 3 grandes conferências que a gente teve. Eu quero saber se alguma de vocês ouviu, me bota o pulgarzinho, ouviu ou participou delas em alguma das 3 instâncias. Tem a instância municipal, estadual e a nacional. Aquela que ainda não foi feita, a nacional, é a de direitos humanos, que irá acontecer em dezembro. Tá? Então, a gente tem, dentro da participação social, aqui eu estou vendo que a Luiz, sim, os conselhos de políticas públicas, ouvidorias públicas, a gente tem as conferências, os conselhos de políticas públicas, os fóruns interconselhos, que é para que os conselhos entrem em comunicação referente às políticas que são transversais. Temos a ouvidoria pública federal, onde a gente pode botar queixas, sugestões, parabenizar, em alguns casos, né? Temos as audiências públicas, que normalmente são presenciais e sobre um tema pontual, as comissões de políticas públicas, temos a consulta pública, que normalmente é virtual, temos as interfaces ou ambientes virtuais de participação de políticas públicas e as mesas de diálogo. Esses são todos os mecanismos de participação que a gente tem. Nem todos têm nos níveis municipal, estadual e nacional, mas todos eles têm os seus mecanismos de controle. O mecanismo de controle interno, externo, de participação social e o Ministério Público. Quando a gente fala de mecanismos de controle interno, é a Controladoria Geral da União que faz o controle de como é que está sendo levada aquela política pública, caso que ela também tenha um orçamento. Quando a gente fala de um controle externo, é o Tribunal de Contas da União quem faz aquele controle externo. E já na participação social, é justamente através de audiências públicas, de consultas populares, dos conselhos, que é feito aquele controle. E o Ministério Público da União é realmente aquele que tem que também velar pelo cumprimento. Se a gente fala especificamente do Rio Grande do Sul,
nós temos o Comitê Estadual de Atenção a Migrantes, Refugiados, Apátridas e Vítimas de tráfico de pessoas. Esse é o comitê estadual, naquele que vocês, a nível estadual, poderiam ver a possibilidade de participar dele. Também tem os conselhos municipais, então eu super convido vocês a dar uma procurada, uma pesquisada aí de quais são os conselhos que estão ativos nas suas comunidades e de que maneira vocês podem participar de maneira ativa naqueles processos. Eu estou vendo aqui, Ruth está falando, eu assisti a um conversatório com o prefeito e algumas ONGs sobre direitos das mulheres. Boa. Tem mais aqui, São Leopoldo, possui políticas públicas ativas para a política migrante, evidenciadas pelo seu reconhecimento contínuo com selo Migra Cidade. Ah, que bom! Nossa, que bom! São Leopoldo, então. Podemos passar para a seguinte? Então, a gente já falou que temos todas aquelas estruturas de participação para a construção de políticas públicas, esses espaços. Agora, vamos pensar qual que é o poder construindo alianças, porque a gente tem pautas transversais. Então, a pauta migratória raramente vem sozinha. Por quê? Nela temos como transversalidade moradia, saúde, educação, raça, gênero, trabalho e outras pautas que a gente tem que ser ciente de que esse posicionamento não é uma questão de um trabalho sozinho ou sozinha. A gente tem, por isso, que construir redes de alianças, para isso que a gente tem aquela possibilidade de se juntar, tanto seja no sentido de advocacy, tanto seja no sentido do lobby, para levar as nossas vozes. Então, eu quero pedir para vocês, hoje, aqui, pensar comigo. A gente, lá no início, falou de 3 violações que discutimos, né? A questão da saúde foi uma. A segunda foi a questão do idioma. E a terceira, não estou lembrando. Mas com essas duas, a gente pode pensar, e alguma de vocês, eu acho que a Rebeca, hoje, que está tão silenciosa. Rebeca, pensa para mim. Oi! No início, ela estava assim, em turvo, e agora ficou quietinha. Então, Rebeca, pensa para mim, 3 associações, ONGs, sindicatos, universidades, alguma instituição que possa ser um aliado estratégico na questão de saúde, pontualmente. Quem que foi outra pessoa que eu acho que... Luiz. Luiz, você pensa também 3 instituições que podem ser parceiros estratégicos em saúde. Você também me falou de saúde, né? Eu não. Não, a Luz. Você vai pensar em saúde. A Luz foi quem falou de saúde. Sim. A Benebras, eu quero pedir você pensar em 3 instituições. Não. Amei. Ela já está. Mas eu quero que você pense dessa questão da inclusão do idioma. Você já está me falando, a Titus e o PF. Mas pensa dessa inclusão do idioma. O ONG. Benebras? Pode falar. ONG. Aqui em Passo Fundo, a gente tem, né, com a UPF, temos a Escola de Português, temos a Escola de Profissões, que é além da prefeitura, e a gente também tem, pela Igreja Conceição, também uma professora que dá aula de português. Também a gente adicionou, né, ali na fila, com a professora Gladys, tem vários alunos daqui da UPF que faz curso com ela. Claro, a PRO não é tipo uma instituição como tal, de renome, mas faz a diferença, né? Claro, a questão é, você já tem mapeado os seus
os seus parceiros estratégicos para apresentar uma possível solução a uma situação que eu te plantei. Beleza. É a Ruth. Obrigada, Luciana. Ruth, fala para mim. Aqui na cidade de Boa Vista, os jesuítas e ADRA. O que é ADRA? Explica para mim. Ruth. Está por aí? Tudo, sobretudo em saúde. Tanto os jesuítas e a ADRA trabalham no âmbito de saúde. Beleza. Rebeca, já tem os 3? Não. Deixa eu pensar. Pensa aí, Ruth, pode falar. Tá, na área da saúde, como eu falei no chat, o ADRAS, que é uma organização adventista, e Visão Mundial, também os jesuítas, através deles, a gente pode achar vagas em consultas médicas. Eles também fazem, cada certo tempo, algumas jornadas sociais, só para migrantes e refugiados, com necessidades de saúde. Também eles também dão assessoramento jurídico e também dão apoio na documentação. Beleza. Sim, tá. E na área de idiomas, a Universidade Estadual de Roraima também está dando cursos de idioma, de português. E os centros de formação Inspire Rebeca, ele é um dos parceiros que, conjunto a Acnur, Jesuítas, Visão Mundial, ainda Caritas, eles dão também cursos presenciais e também à distância para profissionalizantes e também de idiomas, aqui em Roraima. Beleza. Então, você já tem mapeado os seus parceiros estratégicos para diferentes situações. Beleza. A igreja... Rebeca, fala para mim. Achou 3. A igreja católica, que é Caritas, está en todo el mundo. Todos los países está. Caritas, la igreja adventista jesuíta, que falou ela, e a outra é o projeto Refúgio INSET, que eles apoiam na documentação, apoiam na parte de cursos, na parte de roupa, de alimento, tem um respaldo los imigrantes. Perfeito. Eu acho que a Luz se prepara depois da Gladys, se você tem os 3 parceiros estratégicos na questão de saúde. Gladys? Não, eu só queria... quero mais ouvir do que falar, mas eu queria dizer que a ADRA ele está em todo o Brasil, tá? É da Igreja dos Sétimos Dias, né? Uhum. Beleza. Ana Maria... Na questão da saúde, eu teria mais para falar sobre uma ação na educação, que eu mais atuei, né? Eu acho que na questão de saúde vocês estão muito bem posicionados aí, né? Isso. Então, quem mais tem Eu cheguei aqui no Brasil, vou ser sincera, eu cheguei com o Projeto Refúgio, que é INSET. Essa é uma igreja que abriram esse projeto e eles foram crescendo de pouco a pouco, né? Quando a gente chegou, eles não tinham nada, mas depois foram chegando comida, roupa, o curso foi avançando, curso 1 de português, curso 2, e assim, foi avançando e crescendo, e eu gosto muito dele, Projeto Refúgio INSET. Perfeito. Eu tenho Ana Maria
E depois tem a Venebras. Já Ana posso Maria. já ficar calhadita? Ah, Pode. eu Cumprida. queria Missão reforçar o dada, que as missão colegas cumprida. falaram Uhum. Claro. sobre a rede de apoio lá em Roraima, não? Lá em Roraima está bem estruturada, tem muitas ONGs, tem a Operação Acolhida que trabalha lá, que desde o momento que chega um migrante venezuelano em fronteira, lá em Pacaraima, já é atendido. Então, quando você chega também em Boa Vista, já tem uma rede. Só que acontece que nem todo mundo tem a informação, porque muita gente passa direito, nem para somente escanear o código que a hora é de escanear para o permisso de entrada e vai direito, porque já tem famílias e tem amigos lá em Boa Vista que estão aguardando eles, ou já tem a passagem aérea para ir para outras cidades, não? Então, o que acontece muitas vezes? Eu pegaria aí por exemplo, a OIM, como uma ONG, tem o pessoal de, acho que é Visão Mundial e Refúgio 343, que estão em fronteira também. Tem mais de 20 ONGs lá, e muitos, acho que mais, para pegar esse migrante que está chegando, assim ele tenha passagem para outro lugar, e dar as informações, empoderar eles com as informações. Porque que acontece? No caso da saúde que estávamos falando há pouco, que o SUS tem o seu protocolo, que é diferente do protocolo na Venezuela, no Haiti, no Paraguai, no Uruguai, Argentina. É diferente, único, como cada sistema de saúde em cada país. Então, você precisa conhecer como é que funciona para saber onde você vai acudir quando precisar. Porque muitas vezes, no caso de nós, os venezuelanos, não? Você, qualquer coisa lá na Venezuela, eu vou para a emergência. E você é atendido. Aqui não. Você vai à emergência não, porque a emergência é para situações de certa grado de, como que é? De extrema necessidade. Valga a redundância, você precisa conhecer que aqui tem um pronto-socorro e é lá que você vai ir. Então, é isso, basicamente, porque eu me encontrei quando trabalhei lá em Roraima. Agora eu não estou lá, estou há mês e meio aqui em Poços de Caldas, Minas Gerais. Então, não conheço muito a cidade, o que tem a ver aqui com migrantes, mas ela tem poucos migrantes, porque é mais turística que outra coisa. E então, é isso que você consegue lá, que não sabemos como é que funcionam as coisas. Não sabemos quando precisamos documentação, como é que a coisa funciona. É Mas muito certo isso. a Então, universidade é importante e a prefeitura também tem que se involucrar. Agora, nesses últimos meses deste ano 2025, você está vindo lá, e tem muita matéria sobre isso, que a prefeitura e outros governos locais, regionais e até nacionais estão interessados e estão indo até Roraima, eles se deslocam até Roraima para conhecer o que está acontecendo lá e como é que funciona. Então, isso para mim é muito bom. Obrigada. de nada, ótima a tua intervenção. Eu acho que eu posso resgatar duas coisas bem importantes. A primeira é a questão que você falou, que hoje o Estado está indo para Roraima porque lá tem uma situação humanitária, tem uma situação que tem que ser resolvida. Então, isso é o que a gente falou no início, de instalar na agenda, tá? E a partir daí que irão vindo as soluções. Já em algum momento foi a Operação Acolhida, ele teve seus parceiros, agora, infelizmente, eu acho que está tentando continuar, mas se está trabalhando na estratégia, a estratégia de construir uma nova resposta a essa situação. Venebras, eu acho que você estava na lista, a Ana já falou, mas
Se tiver alguém mais para falar, querer participar, eu não tenho problema. E a única coisa que eu queria adicionar, né, ali no meu comentário, que através, a gente já tem parceria na parte de educação, mas também temos parceria com a área da saúde, com a UPF, eu havia comentado, a Atitus, IFESU, com consulta odontológica, consulta de médico geral, porque qual que foi a proposta? Tem muitas pessoas que trabalham na semana toda, frigorífico, fica o dia todo e não tem como ir consultar. Aí a gente tem uma vez, no último sábado do mês, a gente faz isso, faz um listado, aí o pessoal vai, se consulta e depois já sigue pelo processo tipo dos médicos, né? A gente também tem aquela participação com o Balcão Migra e a Polícia Federal, a gente também faz o listado para o Balcão Migra atender as pessoas através do nosso grupo da associação, aí eles vão lá, são atendidos e aí já fica o encaminhamento do Balcão Migra para a Polícia Federal. Mas já somos reconhecidos na Polícia Federal da nossa assistência, do nosso trabalho. E eu, dentro da minha fala, sempre falo que nós temos, como imigrante, temos que colocar o exemplo sempre, porque é bem fácil falar os venezuelanos, os paraguaios, o argentino, muitas vezes só pelo fato de uma pessoa falar espanhol e como os venezuelanos estão de moda, porque só pode. Aí ficam falando que é venezuelano, né? Aí eu sempre falo que a maldade não tem nacionalidade. Fica trilhado, mas é verdade. Por quê? Porque na Venezuela, quando a gente escutava dos brasileiros, o que escutava? Só escutava samba, só escutava as coisas, né, as coisas que a gente não sabia que tinha Brasil. Eu, pessoalmente, posso confessar que eu tinha preconceito de vir para o Brasil precisamente por isso. Porque o que acontece? Que muitas vezes o Brasil, no caso, porque eu estou morando aqui, é visto desde outra perspectiva. Aí, quando eu vim para cá, que eu vi que não era como falava na televisão, como falavam outras pessoas que eu escutava, como falavam na fronteira, aí eu percebi que realmente o Brasil é totalmente diferente. E eu posso hoje falar que o Brasil é minha segunda terra depois da Venezuela, entende? E o que eu acho, sim, que nós como liderança, nós como mulheres que estamos na frente, que nossa voz é escutada por outras, eu acho, sim, que nós temos que colocar o nome bem alto de cada imigrante. Cada uma de nós que pertence a outro país que não seja o Brasil, temos que colocar para frente, porque a tarefa está grande. Agora, né, Florianópolis está querendo outras políticas, o de Santa Catarina está querendo, e nós temos que apresentar-nos de uma forma que não somos como eles estão falando, entende? É pelo menos o que eu acho, e essas políticas ali têm que ser apresentadas porque nós, como imigrantes, precisamos ser. Nossa tarefa, complementando o que tinha a tua fala, nossa tarefa é fazer aquela demonstração de que somos um diferencial que vem a somar. Isso é o mais importante. Temos que participar ativamente, mesmo que seja complicado, nem sempre temos o tempo, não, mas ter aquela possibilidade. Hoje eu não consigo, você consegue, você hoje é a minha voz, amanhã eu posso ser a tua voz. Tem que ser esse o sentido de construir aquelas alianças, aquela rede, aquele conjunto. Agora eu quero dar a palavra para a Claudine. Claudine, está por aí? Obrigada, Benebrais. Claudine? Boa noite, eu pedi a palavra faz tempo, eu fiquei esperando. Ai, perdão, eu estou aqui meio cega, não consigo ver. Não ninguém, porque todo mundo estava falando sempre bom, é muitas coisas boas, é sempre assim, né? Mas eu quero falar a respeito, compartilhar a experiência, né? Eu estou aqui em São Paulo, então, diferente dos outros estados, como imigrante, eu trabalho também com os imigrantes, então eu sempre digo que eu atendo, eu dou esperança para aqueles que procuram, que estão desesperados.
Imigrante que sai de um canto para outro, a primeira coisa, ela quer se estabelecer. Se estabelecer como? Se estabelecer com documentação, a regularização migratória. Esse é meu trabalho há 8 anos. Então, se estabelecer com trabalho, se estabelecer com moradia, se estabelecer. Isso que é imigrante, quando ele está no outro canto. Agora, falando da rede, gente, o Brasil, o São Paulo, a especificidade nossa aqui, hoje em dia trabalhamos em rede, fica muito bom. Antigamente, cada um por si, foi tão difícil. Hoje, com a rede, tanto com a Polícia Federal, flexibilizou muitas coisas, várias coisas. Claro, a maioria trabalha com assessoria jurídica, trabalha também com a regularização migratória, trabalha também com assistente social, mas tem algumas especificidades de algumas instituições. A minha instituição, a gente tem roda de conversas com as mulheres imigrantes, ensinando os direitos humanos, né? E a gente tem resgate das mulheres de violência doméstica e trabalho análogo à escravidão. Não, trabalho análogo à escravidão, nós somos mulheres, todas. Essa eu vou retificar nesse sentido. Agora, tem algumas instituições que são muito focadas no empoderamento, também, ou empregabilidade. Tem algumas outras instituições que estão muito focadas também na educação, ou seja, os cursos. Então, a gente também tem curso. Hoje em dia, a gente está fazendo com a parceria com o Senai. Então, isso ajuda bastante e ajudou muito. E como a gente tem uma rede, todos nós, quando tem uma coisa, a gente sabe que tem que encaminhar fulano em lugar, às vezes poder público. Então, isso flexibiliza, ajuda a imigrante a se sentir bem. Aqui não achei, eu vou no outro canto. Eu, particularmente, quando estou trabalhando, algumas coisas, às vezes, quando vem um migrante, eu vou dando todos assim, os endereços das outras instituições, porque imigrante é assim. Vai para cá, não achou alguma coisa, de repente vai no outro instituição, vai achar, né? Nesse sentido. Nós temos também uma particularidade aqui do Conselho Municipal do Imigrante. A gente tem conselho, mas não é em todos os estados que tem esse conselho. É um lugar que a gente expressa nosso problema. É verdade, não estou E a construção da política pública para imigrante. Então, isso é muito importante e também é bom sempre compartilhando, né? Eu sou também delegada, hoje em dia fui eleita delegada. Aliás, eu estava no Comigra, mas agora eu vou na Conferência Nacional de Direitos Humanos em Brasília. Então, você vai ser a nossa voz, você vai falar por todas as que não vamos poder estar presentes, você vai ser a nossa representante oficial, vai levar a voz feminina. Em São Paulo. Então, Claudine, eu quero aproveitar o gancho da tua fala, que você trouxe aquela experiência prática para outras colegas que estão aqui, outras irmãs de luta, da importância de trabalhar realmente naquela rede, da força que tem em trabalhar em rede, e que, assim, cada um toca uma pauta específica. Então, é como que é o complemento. Um está trabalhando uma coisa, o outro com outra, e a gente vai tendo mais braços. É isso que é importante. E agora, antes de começar já a fechar, Ruth. Tá, obrigada. Eu queria acrescentar, da senhora Claudine, eu queria acrescentar isso também. A gente, por exemplo, desde que eu cheguei aqui, eu vi que fazia muita falta dar informação para alguns refugiados que iam chegando, né? Aí, que foi a primeira coisa que eu procurei? Aprender o idioma para poder depois ajudar a outros, né? Então,
quando a gente aprendeu o idioma, conseguiu entrar dentro como embaixadora da Aliança Empreendedora, e também comecei a dar mentoria através de guru de negócios. Mas aqui eu tenho um ponto, um mini lanche de doces e salgados, e cada venezuelano que chega aqui pedindo informação, eu sempre falo para eles, vocês têm que procurar primeiro se regularizar na documentação e logo aprender o idioma, a cultura, conhecer as pessoas, porque não é do jeito que você está falando, que o brasileiro é assim, brasileiro é assado. Não. Tem pessoas com uma atitude errada? Tem. Na Venezuela também tem muitas. Mas aqui você pode melhorar sua estadia dentro do país procurando os passos corretinhos, né? Que é a documentação, primeiramente, para não ficar ilegal dentro do país, e depois aprender o idioma. Porque você aprende o idioma e tem a documentação, tem acesso a muitas coisas, tem acesso à saúde, tanto por direito como cidadão já do país, seja migrante, refugiado ou nacionalizado. Também, se você aprende o idioma, tem acesso a um trabalho, porque vai poder se comunicar melhor com outras pessoas, na área do atendimento, na área, qualquer área, porque ainda, se você vai fazer uma faxina, você tem que saber falar com a pessoa para entender o que ela quer que você faça. Ruth, posso pegar um pouquinho da tua fala? E depois Sim. eu vou dar a fala para a Gabriela e a gente vai encerrando. Desculpa, eu queria corrigir uma coisa, e a gente aprende todos os dias, né? Eu queria falar para a minha querida irmã que acabou de falar, que a gente não fala irregular, não fala ilegal. Nenhuma pessoa é ilegal. Todos nós somos legal, só que a gente é irregular. Essa aí é a palavra certa da regularização. É isso. Obrigada. Isso que foi modificado depois do Estatuto do Estrangeiro. Anteriormente, a gente falava com essa expressão, mas isso foi modificado. E obrigada, Claudine, por ter levantado também aquela questão que já todos agora estamos por dentro disso. Gabriela, peraí, calma, vou falar uma coisa aqui. Da fala da Ruth, eu quero resgatar uma coisa, meninas, que é muito importante. Para nós, que somos lideranças migrantes, é muito importante nos capacitar, conhecer o idioma, conhecer as instâncias que a gente pode, onde a gente pode atuar, ter acesso às cartilhas para a gente sugerir e guiar aos outros. Então, também no grupo, eu vou compartilhar com vocês o Clique Cidadania, que é um aplicativo que eu não sei se todos têm conhecimento, mas é uma guia, entre aspas, que é bem fácil, bem rápido, a gente descarga no telefone e tem todos os processos básicos que nós, como migrantes, precisamos conhecer. E tem as cartilhas. Todo o material eu vou compartilhar com vocês, porque vai ser uma ferramenta. O objetivo é que vocês tenham as ferramentas para vocês ajudarem as outras pessoas. Então, não vou me estender muito. Gabi, eu quero você, fazer um resumo do que vai falar. Porque gente, me desculpa. Posso ler? Saindo do trabalho, estou no ônibus. Eu concordo com minha companheira Ruth, porque a gente, para ter ou para ficar dentro das políticas públicas, a gente tem que aprender a falar. Ajuda muito quando você aprende a falar a língua do país onde você migrou, quando você consegue entender as leis desse país, que é muito importante. Eu sempre falo, quando eu dou palestra, quando eu vou dar charla para migrante, para brasileiro, é importante, gente, porque de onde começa meus direitos, onde começa meus deveres, termina pelos meus direitos, né? Então, o que acontece? Quando eu aprendo a falar a língua, é muita força que eu vou abrir, entendeu?
Então, eu concordo com ela que ajuda muito a inclusão dos migrantes dentro das políticas públicas, né? Perfeito. E para fechar, eu vou pedir a Rebeca que faça a leitura da última slide. Ela falou, eu quero ler. Lê, minha filha, para mim, por favor. Incidência estratégica é um trabalho a longo prazo baseado em evidências e construído em rede fundamental para enfrentamento de violações. Nada sobre nós, sem nós. Juntos somos mais fortes. Meninas, eu quero falar para vocês, essa expressão, nada sobre nós sem nós, tem que ser, tipo, a nossa praxe. Tudo que vai ser construído dentro da política pública migratória tem que ser feita com nós, porque juntas e juntos somos mais fortes, porque assim podemos ter voz, porque temos voz quando falamos com dados, quando falamos com uma fala consistente, com uma fala com substância, que vem com dados. A emoção vende, meninas, pero que aquilo que realmente vai ter um impacto, falar com coerência, com conhecimento. Então, eu convido vocês a se continuar formando. Na próxima aula, a gente vai ter um trabalho prático, de como é que a gente chega, eu vou falar disso também, vou caminhar um vídeo para não estendermos muito agora, que já passamos uns minutinhos, mas como todas as aulas, eu vou pedir para vocês prenderem, abrirem, ligarem as câmeras, porque eu já misturei todos os idiomas agora, eu já gastei todo o meu português hoje, pelo amor de Deus, acabou meu português, meu cérebro queimou hoje. Obrigada, meninas, por me aguentarem esse tempo. Alguém pode tirar a foto? Porque a gente te ajuda a não estourar a cabeça. Peraí, eu vou sair. Alguém pode tirar a foto? Porque eu estou com o computador que não é meu. Sorrição, menina. Isso. Eu falei que eu era mais de peixe, aqui está. Estou vendo teu pet aí, coisa mais linda. Até. Isso. A Joyce também percebe a foto. Claudine, amei. Prontinha. É isso que é ser mulher. Fazer muita coisa. Até a próxima. Amanhã tem aula. Muito obrigada. A gente tem aula na quinta, não esqueçam. Um beijo. Com ela. Tchau. Com ela.